em um ponto que é bem falado, né, na cidade, no governo anterior e o que pode ser feito nos próximos governos. A questão do morador de rua. Você que trabalhou na assistência, você estava ali muito próximo dessa situação, né? E nós temos uma crescência muito grande pós-pandemia e pós-situação crítica do Rio Grande do Sul, né? Podemos dizer que a catástrofe do Rio Grande do Sul. Tivemos uma crescência muito grande de pessoas. Há relatos também que não só isso, mas pessoas que vêm para Florianópolis à busca de trabalho, que são enganadas e acabam morando na rua. Muitas pessoas. Também pessoas que são dependentes de drogas e pessoas que cometeram crimes e estão fugidas. Como vocês conseguem analisar isso e de que forma poder resolver isso? No mundo inteiro... Desculpa, não são moradores de rua, são situações de rua, né? É melhor se dizendo. Pessoas em situação de rua. Mas o público em comum, né, as pessoas, o senso comum fala de moradores de rua. E até é bom tu falares sobre esse termo. Durante a campanha, para chegar em mais pessoas, a gente começou a utilizar inclusive o termo moradores de rua, porque algumas pessoas nem escutam quando a gente fala pessoa em situação de rua. E a gente quer cada vez mais que a sociedade, a população compreenda do que é que a gente está falando e o que está acontecendo. Quando a gente tem pessoas em situação de rua no mundo inteiro. Sim. Tem em Paris, tem em Londres, Nova York, Miami, né? Vai ter em Itajaí, em Chapecó. Não tem solução mágica para um problema complexo. Sempre vai ter. Se a gente juntasse todos e retirasse, amanhã outra pessoa ia entrar em situação de rua. Porque há diversas razões pelas quais uma pessoa entra em situação de rua. Ela pode ter tido uma desilusão amorosa e foi para a rua. Ela pode ter perdido os vínculos familiares. Tem várias pessoas que a gente atendeu que a família morava só a pessoa com o pai morreu, aí o pai que cuidava de tudo e morreu, não tem mais, foi colocado na rua. Existem pessoas que são um público grande, que é LGBT, a família não aceita e os pais botam para fora de casa. Fica em situação de rua. Existem pessoas que são usuários de álcool e drogas. Existem pessoas que perderam o emprego, ficaram sem nada e estão. E tem os imigrantes que chegam, né? Esses ficam um tempo, mas não ficam tanto tempo. A gente tem conseguido reinserir com apoio de algumas entidades, uma se chama Círculos de Hospitalidade, muito legal o trabalho deles. Então há os imigrantes também. E tem idosos, hoje lá na Passarela tem cerca de 40 idosos que ficaram em situação de rua, que tiveram sua renda comprometida com empréstimos e não conseguem mais, a renda não existe mais. O salário vem todo comprometido e estão em situação de rua. E acabam indo morar lá. Então, cada um tem uma razão pela qual está em situação de rua. Qual é o trabalho da prefeitura? Entender o problema de cada um e dar um encaminhamento correto. Então, para esse idoso, a gente precisa colocar ele num serviço de acolhimento, que são os conhecidos asilos, né? Assim que as pessoas, o senso comum conhece. As pessoas que são dependentes químicas, elas precisam ser internadas. Não tem cura para alcoolismo e dependência química. Sim. Ele pode recair diversas vezes. Mas hoje, alguém que procura a prefeitura para se internar, que é usuário de crack, de cocaína, de álcool, não tem para onde ir. Sabia disso? Por isso que não deu certo a internação involuntária. Não tem convênio. Eu quero falar aqui com quem está me assistindo, que tem um filho, um pai, que é dependente químico, que é alcoolista e procura. Eu recebo por semana 3 contatos de pedido de ajuda para internar alguém. Escreve aí, denuncia o que está acontecendo. Tu queres internar, tu precisas de ajuda e tu não consegue, precisa de um apoio voluntário ou tens que pagar, porque não existe. Então, a promessa da internação involuntária foi uma enganação para as pessoas. Ela não deu certo porque tu não consegue internar nem quem quer. Quem dirá quem não quer? E sabe o que é feito? Internaria onde? Tem comunidade terapêutica e clínica de recuperação
clínica psiquiátrica. Tem duas modalidades. Para quem tem dinheiro, hoje, se tu tem condições, ou tu vai para uma comunidade terapêutica, ou tu pode ir numa clínica. Né? Que são particulares. São particulares. Mas a prefeitura pode conveniar. Foi assim que Chapecó fez. Contratou 100 vagas de clínicas para internar as pessoas. Então, nossa proposta é, assim que a gente assumir, nós vamos criar uma força-tarefa. Nosso primeiro passo vai ser ampliar o convênio com o serviço de acolhimento para idosos, transferir os idosos que hoje estão em situação de rua ou na passarela para serviços adequados. Vamos fazer convênios com comunidade terapêutica e clínica de recuperação. Cada um vai para onde quer. Hoje, para mulher, também não tem. E vamos encaminhar cada um para a sua demanda. Hoje, quem está em situação de rua porque não tem emprego, o mercado tem aí mais de 2.000 vagas na área de tecnologia. O pessoal do turismo fez uma reunião conosco e disse, eu tenho demanda de mão de obra qualificada. Nós vamos qualificar de acordo com as vagas. Não é um curso qualquer lá para fazer uma guitarrinha de marceneiro que não vai levar lá a nada, nem em lugar nenhum, sai sem diploma nenhum. Essa é outra denúncia que eu vou fazer depois. Não é fazer artes. É qualificar a mão de obra. Se o cara está lá na rua porque ele não tem emprego, é qualificar de acordo com a vaga que existe. Insere lá. Faz parceria público-privada para isso. Quem tem que se tratar, se internar, vai lá. E aí, Carlos, vai resolver? Não. Vai ter pessoas em situação de rua. Mas vai amenizar. Na nossa gestão, tinham 2.000 pessoas em situação de rua. Hoje tem 3.400. Na Grande Florianópolis. Na cidade de Florianópolis. Cadastrados. Fora os não cadastrados. Fora os não cadastrados. Mas tem uma rotatividade também. Às vezes ele sai e ainda está no cadastro. Certo, mas a referência de 2022 tem que ser o mesmo agora. Mas então a base de dados é a mesma. Dentro disso tudo existe um outro porém, né? Querer ir, né? Porque vocês não podem obrigar as pessoas a irem. Nessa proporção que você trabalhou, você esteve muito próximo, qual é o percentual ali de quem quer e quem não quer? Se tratar, se internar, muitas pessoas não querem. E o nosso trabalho na assistência social é de convencimento. Uma pessoa, ela está em uso e abuso de drogas por diversas razões. A maioria delas tem depressão. Na verdade, o que elas querem é morrer. Então, o nosso trabalho é resgatar a vontade delas de viver, um propósito com a vida. Para ela querer se tratar, a gente precisa trazer ela em conexão de volta com a realidade. Ela tem que acreditar no futuro de novo. Então, nosso trabalho de abordagem, ele é, em especial, um trabalho humano. Então, eu vou olhar no teu olho, eu quero saber da tua história quem tu é. Assim dá certo. Se tu entender que eu estou preocupada contigo e eu quero te ajudar, saber da tua história, saber o que tu precisa, uma hora tu aceita ajuda. Eu tenho como comprovar isso, porque esse trabalho sensível, humano e digno que nós fizemos 4 anos, salvou muitas vidas. Eu recebo todos os dias o relato de agradecimento disso. Agora, se eu vou abordar uma pessoa que está ali, na frente aqui da tua loja, o cara está aqui na frente, eu venho e digo, aqui tu não podes ficar, queres ir para a passarela? Não queres, então tens que sair daqui. Ó, sai, tá sujando. Não sei o nome dele, não sei a história dele, trato ele como qualquer um de gente. Vocês acham que ele vai aceitar ir para um serviço? Não, porque ele tem Se chegar naquele né? serviço, ele for maltratado, tratado como um vagabundo, um sem vergonha, um Zé Ninguém, porque ele já vai querer existe ir o pra preconceito da própria sociedade em relação a isso. Aí é que tá. A sociedade até a gente sabe lidar. Agora, o que eu não aceito, e eu vou denunciar o tempo inteiro, é dentro do serviço da prefeitura não pode ter, porque essas pessoas estão sendo pagas. E R$6.000 por mês é muito dinheiro que essa entidade recebe. Então, o trabalho, na minha época, tinha fila, gente querendo entrar lá. Então, quando a gente cobrava e dizia assim, se tu não fizer isso, tu vais perder a tua vaga. Ele se adequava porque ele queria estar ali, o serviço era bom. Hoje, tem mais gente na rua do que dentro do serviço. O que está acontecendo? Falta gestão, falta uma gestão humanizada. Transformar a vida de verdade daquela pessoa. Qualificar também essas pessoas que vêm fazer o atendimento a essas pessoas de situação de rua, né? Exato. Essa é uma boa questão, boa análise, né, em cima disso aí. Mas como você falou, vai sempre haver. Sempre vai haver.
Assim como sempre vai haver doença. Sempre vai haver cárie nos dentes. Sempre vai haver gripe. Mas tem o médico, tem a saúde, a gente vai tratar, vai prevenir. Não existe uma solução mágica. Sempre vai haver. Mas tem que ter um tratamento efetivo. Mas senão, tem um ponto polêmico, perde o controle. Tem um ponto polêmico nisso aí que eu quero lhe fazer uma pergunta, Cláudio. É a questão também da população em ajudar essas pessoas, que por muitas vezes atrapalha mais do que ajuda, né? Muitas vezes você está num semáforo e você entra em compaixão e dá dinheiro para aquela pessoa. Essa conscientização também tem que existir, né? Essa campanha de conscientização também teria que existir. Porque quando você dá dinheiro àquela pessoa que tem esse problema de saúde química, ela vai primeiramente buscar esse refúgio dela, né? O álcool ou a droga, né? Então essa campanha tem que existir e é uma questão polêmica. Como é que você enxerga isso e como vocês vão trabalhar com isso? Eu tenho um testemunho. Agora, durante a campanha, eu tenho corrido muito a cidade. E esse final de semana eu estava numa comunidade fazendo campanha e um usuário de droga subiu com um pacote de fralda. E no que eu estava passando, ele estava ali com a nota fiscal negociando o valor. Ele disse, custou R$68 aqui, ó. Ele estava negociando. Então, quando a gente fala para as pessoas que elas não podem ajudar da esmola, que elas atrapalham o nosso trabalho da assistência social, que esmola não gera dignidade, é disso que a gente está falando. Não é da boca para fora. Quando a gente iniciou a Força Tarefa DOA, em parceria com o Ministério Público, Polícia Militar, Polícia Civil, os CONSEGs, a CONCAP, os serviços da assistência social, a gente trabalhava com as pessoas, com a sociedade, que também era importante não dar esmola. Por que as pessoas dão esmola? A gente vive num país cristão e a gente aprendeu sobre solidariedade, né? Eu tive muita discussão com a minha família, sou de uma família católica, então quando eu comecei a fazer essa campanha enquanto secretária, eu passava bastante tempo nos churrascos da família explicando, porque parecia um absurdo o que eu estava falando. Não pode dar esmola, mas como assim? A gente aprendeu que vai para o céu, né? Quando a gente ajuda as pessoas. Solidariedade não é esmola. Posso continuar sendo uma pessoa solidária, ter um coração bom, ajudar famílias. Eu vou ajudar ele, se essa pessoa em situação de rua, se eu orientar ele para um lugar, né? Eu posso participar das campanhas e doar roupas. Eu posso doar. No inverno, eu fiz muita campanha, eu pedia touca, meia. Ninguém doa isso, né? Não tem isso usado. Ninguém doa meia. Então, eu pedia para as pessoas comprarem meias e doar por causa do frio, roupas. Enfim, as pessoas podem ajudar de alguma forma. Agora, quando elas dão esmola, elas dão dinheiro por duas razões. Elas querem se livrar da pessoa que está ali pedindo, ou ela está com medo. Então, a gente atacou em várias frentes, dando segurança para as pessoas, então ampliando. Iluminação, por isso que é uma força-tarefa, não é só um trabalho da assistência social. A Secretaria de Segurança Pública se envolve também. Então, iluminando, entendendo quais são os pontos mais vulneráveis de mendicância, né? Orientando quais são os canais que as pessoas podem ajudar. Então, a Cíntia Loureiro, esposa do Jean, criou a Rede Somar, que é a maior rede solidária de Santa Catarina, que já tinha mais de 10 mil voluntários, fazendo campanhas. Aqui é o local correto, onde a gente dá transparência para a destinação das doações. Então, tu incentiva a doar, mas no canal correto, sabendo onde vai chegar. Explica para as pessoas, dá segurança para elas não dizerem não. E, sobretudo, deixar as pessoas tranquilas de que elas não precisavam dar, porque essa pessoa tinha onde se alimentar e tinha onde dormir. Ela tem um restaurante popular, se criou a passarela e o serviço do resgate social, que é um telefone, um WhatsApp, que a gente pode chamar e dizer, ó, tem uma pessoa aqui, ele vai ser abordado e ser direcionado. Então, é um conjunto, Carlos, não é uma ação pontual, é um conjunto integrado que tem que funcionar, aí vocês vão ver o resultado efetivo. Pode qualquer um fazer? Não, não pode. Não é para qualquer um. Tem que ter conhecimento técnico, tem que estudar, ter responsabilidade, ser um gestor, fazer escolha coerente do que está fazendo, saber de onde vai vir o resultado, cadastrar as pessoas, fazer diagnóstico e acompanhar. Isso é política pública, não é qualquer coisa, não.